Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da nossa série Coleção Pensadores do Mundo, aqui no canal Filosofia para Refletir. Eu sou Leandro Serena, professor de Filosofia e História, e hoje vamos embarcar em uma jornada fascinante pela vida e pelas ideias de um dos mais influentes filósofos de todos os tempos, Sócrates. Preparem-se para um vídeo repleto de boas histórias, exemplos práticos e muitas reflexões sobre como as ideias de Sócrates ainda são relevantes no mundo de hoje. Eu tinha dito num dos outros vídeos dessa coleção que eu talvez fosse dividir os vídeos de alguns pensadores para não ficar tão cansativo, mas didaticamente eu preferi fazer tudo num vídeo só mesmo, para ficar mais entendível. Não esquece de seguir nosso perfil no Instagram, tem alguns conteúdos diferentes por lá. Então vamos lá. Sócrates viveu em Atenas no século V a.C. e é considerado um dos fundadores da filosofia ocidental. Curiosamente, ele nunca escreveu nada. Tudo que sabemos sobre ele vem dos relatos de seus discípulos, especialmente Platão e Xenofonte. Sócrates é famoso por seu método de ensino baseado no diálogo, conhecido como método socrático. Vamos começar com um pouco de contexto histórico. Atenas, no tempo de Sócrates, era um centro cultural e intelectual vibrante, mas também passava por grandes turbulências políticas. Sócrates, filho de um escultor e de uma parteira, cresceu em meio a essa efervescência, desenvolvendo um profundo amor pelo conhecimento e pela verdade. Sócrates era casado com Xantipa, uma figura muitas vezes descrita com características fortes e temperamentais. Existem diversos relatos históricos sobre Xantipa, alguns dos quais a retratam como uma mulher de gênio difícil, enquanto outros a defendem como uma esposa devotada, capaz de enfrentar os desafios de ser casada com um filósofo tão singular. Xantipa e Sócrates tiveram 3 filhos, Lamprócles, Sofronisco e Menexeno. Muitos dizem o quanto Xantipa pode ter sido uma esposa difícil. Mas imagine viver com um homem tão absorvido pela busca do conhecimento e pela prática da maiêutica. Certamente não era uma tarefa fácil. Daqui a pouco exemplificaremos o que é maiêutica. Sócrates não fundou escolas como outros filósofos. Ele passava a maior parte do tempo nas praças públicas de Atenas, engajando os cidadãos em conversas filosóficas. Ele era um homem de aparência simples, sempre descalço e vestindo uma túnica modesta. Sua missão? Provocar as pessoas a pensar criticamente sobre suas crenças e valores. Uma história famosa é a do encontro de Sócrates com o oráculo de Delfos. Quando perguntado se havia alguém mais sábio que Sócrates, o oráculo respondeu que não. E Sócrates ficou perplexo, pois ele próprio se considerava ignorante. Vocês já vão entender o sentido da palavra ignorante nesse caso. Determinado a entender o significado da resposta, ele começou a questionar os cidadãos de Atenas, descobrindo que muitos acreditavam saber mais do que realmente sabiam. Essa busca pela verdade é o que ele chamava de exame da vida. O método socrático é uma forma de investigação filosófica baseada no diálogo entre 2 ou mais pessoas. Sócrates acreditava que a sabedoria verdadeira vinha de reconhecer a própria ignorância. Tá aí o sentido dessa palavra nesse caso. Sua técnica envolvia fazer perguntas profundas e provocativas, levando seus interlocutores a questionar suas suposições e eventualmente alcançar maior clareza e entendimento. Vamos ilustrar isso com um exemplo prático. Imagine que Sócrates encontra um jovem que afirma saber o que é a justiça. Sócrates pergunta: o que é a justiça? O jovem responde com uma definição comum, simplória. E quantas vezes não fazemos isso? Quantas vezes não damos argumentos simplórios e irrefletidos sobre coisas importantes?
Sócrates, então, começa a fazer perguntas que revelam inconsistências na definição do jovem, ajudando-o a perceber que sua compreensão do conceito era superficial. Esse processo de questionamento constante é o que chamamos de ironia socrática. Antes de explicar o que é a tal da maiêutica, preciso dar um recado bem rapidinho. Agora eu estou oferecendo aulas particulares. Se você tem um problema específico na escola, na faculdade, num curso ou na vida, se você precisa de qualquer coisa nas áreas de filosofia e história, que são minhas áreas de formação, você me manda um direct no Instagram, me fala suas dificuldades ou interesses e eu monto uma aula personalizada para você. Os preços são muito acessíveis e como as aulas são online, você pode estar em qualquer parte do Brasil. Já comecei com alguns alunos e alunas e tem dado muito certo. Me chama que a gente conversa. Mas vamos lá. Conta-se que, certa vez, Sócrates foi levado junto com a sua mãe para ajudar em um parto complicado. Enquanto ele observava a sua mãe, que era uma parteira experiente, a realizar esse trabalho, ele refletiu profundamente. Ele notou que sua mãe não criava o bebê, mas ajudava ele a nascer, aliviando a dor do parto. No entanto, se ela não retirasse o bebê, ele morreria, e possivelmente a mãe também. Sócrates concluiu então que ele próprio era, de certa forma, um parteiro da alma. Ele acreditava que o conhecimento já residia dentro das pessoas e que elas eram capazes de aprender por si mesmas. Seu papel como filósofo era auxiliar no nascimento desse conhecimento, guiando e facilitando o processo de descoberta interior. Essa analogia levou Sócrates a desenvolver sua famosa técnica pedagógica conhecida como maiêutica, que significa parteira em grego. Em vez de transmitir conhecimento diretamente, Sócrates fazia perguntas e dialogava com seus interlocutores, ajudando-os a revelar e articular as verdades que já estavam dentro deles. É por isso que até hoje os ensinamentos de Sócrates são conhecidos por essa abordagem única e transformadora. A postura crítica de Sócrates, seu questionamento incessante e a influência sobre os jovens de Atenas acabaram por incomodar os poderosos da cidade. Em 399 a.C., ele foi acusado de corromper a juventude e de impiedade, ou seja, de não acreditar nos deuses da cidade. O julgamento de Sócrates é um dos eventos mais dramáticos e emblemáticos da história da filosofia. Ele foi condenado à morte por envenenamento com cicuta, e ele mesmo ingeriu esse veneno por suas próprias mãos. Mesmo diante da sentença, Sócrates manteve sua integridade e convicção. No famoso diálogo Apologia, descrito por Platão, ele defende sua vida filosófica e afirma que a vida não examinada não vale a pena ser vivida. Sócrates acreditava que o verdadeiro conhecimento vinha da introspecção e da autoexaminação. Ele defendia que conhece-te a ti mesmo era a chave para a sabedoria. Aliás, não deixe de conferir o vídeo que fiz sobre o conhece-te a ti mesmo. Para ele, Sócrates, a vida e o conhecimento estavam intrinsecamente ligados. Ser virtuoso significava conhecer o bem e agir de acordo com esse conhecimento. Um exemplo interessante é a sua visão sobre a coragem. Sócrates argumentava que a verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas sim a sabedoria de saber o que deve ser temido e o que não deve. Olha que interessante esse pensamento. Vou até repetir. Sócrates argumentava que a verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas sim a sabedoria de saber o que deve ser temido e o que não deve. Gênio. Para ele, a ignorância era a raiz de todos os males, pois sem conhecimento não podemos tomar decisões morais adequadas. Os sofistas, o grupo de filósofos itinerantes de diversas cidades, os quais já falamos em vídeos anteriores, viajavam pelas póleis gregas, realizando discursos e ensinando artes como a retórica em troca de pagamento.
Sócrates se assemelhava a eles externamente, mas seu pensamento diferia profundamente. Platão afirmava que Sócrates não recebia pagamento por suas aulas, e sua pobreza comprovava que ele não era um sofista. Para os sofistas, a realidade social e moral era subjetiva, guiada pelos interesses e percepções individuais, conforme a máxima de Protágoras: o homem é a medida de todas as coisas. As regras morais e políticas deveriam ser adaptadas à conveniência pessoal. E um discurso convincente, mesmo que falso, era válido. Esse estilo argumentativo, denominado sofisma, destruía os fundamentos do conhecimento ao promover o relativismo e a subjetividade dos valores, impedindo normas de comportamento que garantissem direitos iguais a todos os cidadãos. E esse era o pensamento de Sócrates. Embora Sócrates também focasse no problema do homem, diferia dos sofistas ao buscar um fundamento último para as questões como o bem, a virtude e a justiça. Enquanto os sofistas se baseavam em dados empíricos e imediatos, Sócrates procurava a essência dessas virtudes, acreditando que a realidade empírica deveria ser avaliada a partir de uma verdade mais profunda. Agora, sem querer defender ou atacar a ideia dos sofistas ou de Sócrates, mas nesse ponto acho que dá para defender os sofistas, já que é muito complicado e o mundo deixa isso explícito do quanto não conseguimos padronizar o que é bom ou mal, certo ou errado, verdadeiro ou falso. Quero opiniões sobre isso nos comentários. Agora vamos conectar as ideias de Sócrates ao mundo atual. Em uma era de informações rápidas e superficiais, o método socrático nos ensina a importância de questionar e refletir profundamente. Em vez de aceitar informações de maneira passiva, podemos adotar uma postura crítica e investigativa, buscando compreender as razões e as evidências por trás das afirmações. Imagine aplicar o método socrático nas redes sociais. Em vez de simplesmente compartilhar uma notícia ou uma opinião, poderíamos perguntar: de onde vem essa informação? Quais são as evidências? Será que existem outras perspectivas? Essa abordagem pode nos ajudar a combater a desinformação e a desenvolver um entendimento mais sólido e fundamentado dos acontecimentos. O impacto de Sócrates na filosofia é imensurável. Seus ensinamentos e o método de questionamento influenciaram profundamente Platão e Aristóteles, e através deles toda a filosofia ocidental. Sua abordagem de buscar a verdade através do diálogo e da reflexão crítica continua a ser um pilar fundamental na filosofia e na educação. Mesmo após sua morte, Sócrates permanece um símbolo de integridade intelectual e moral. Sua vida nos ensina a importância de questionar, de buscar conhecimento e de viver de acordo com os nossos princípios mais profundos. E aí, o que vocês acham das ideias de Sócrates? Ele nos desafia a viver uma vida de reflexão e questionamento, buscando sempre a verdade e a virtude. No mundo de hoje, onde muitas vezes somos inundados por informações superficiais, a abordagem socrática de questionar e pensar criticamente é mais relevante do que nunca. Espero que tenham gostado desse mergulho na vida e nas ideias de Sócrates. Agora, deixe nos comentários o que mais chamou sua atenção e como você pode aplicar o método socrático em sua própria vida. Não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Em breve tem mais episódio da coleção Pensadores do Mundo aqui no Filosofia para Refletir. Se você se interessou sobre as aulas particulares, online e personalizadas, manda um direct no Instagram para a gente conversar. Lembrando que os links das redes sociais estão na descrição desse vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.